Glória a Deus. Bom domingo, Igreja Metodista Renovada. Eu vou começar lendo um versículo que está em 1 Pedro 1,3, que fala assim: Louvemos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Amém? Então que nesse domingo nosso coração venha estar cheio da esperança viva, porque Ele ressuscitou. Amém? Procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Diga a Ele. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Diga isso pra Ele nessa manhã. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz, Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Amém, Jesus. Jesus, entramos em Tua presença, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse domingo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade, Jesus, de estarmos, Senhor, aqui de novo cultuando ao Senhor, Deus. Muito obrigada, Deus. Nós te adoramos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Entregamos, Senhor, nossa adoração a Ti, Deus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. louvor.
Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Senhor. Em tuas mãos eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor, tu és. Tu és digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Sim, Deus, poderoso és tu, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado pelo teu amor, papai. Sim, Santo Espírito de Deus, flua entre nós. Tu és bem-vindo aqui, papai. Tu és bem-vindo. Meu amado, levanta os teus braços, engrandeça o nosso papai. Diga a ele que você o ama. Diga a ele que você está aqui, que você quer nesta manhã, que você precisa do abraço dele, porque é isso que ele quer nesta manhã. Ele quer nos abraçar. Receba o amor do Senhor nesta manhã, porque você é amado. Ele nos ama e nós nos amamos, papai. Nós te amamos. Nós precisamos mais da tua presença, Senhor. Nós queremos mais de ti, ó Pai. Mais de ti, Senhor. Que nesta manhã nós possamos nos diminuir ainda mais, Pai, para que o Senhor venha crescer, Senhor. Que o Senhor venha crescer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Aleluia. Confiaremos em ti, cante isso. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Mais uma vez. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, para sempre reinarás, aleluia. Ah, Jesus, é nesse domingo que nós cantamos isso, Deus. Para sempre o Senhor reinará e para sempre o Senhor vive, Deus. E
nome de Jesus, entregamos, Senhor, esse louvor e essa adoração, Senhor. Essa adoração a Ti, Pai, que venha subir como um perfume, Senhor, nas Tuas narinas, Pai. Em nome de Jesus. Maranata, ora vem. Maranata, ora vem. Nós estamos Te esperando, Jesus. Te esperando. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Em nome de Jesus, entrega esse louvor em Tuas mãos, Pai. Amém. Amém. Você pode se assentar. Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira. Estamos aí hoje com os nossos cultos presencial e online. A partir da próxima semana, dia 9 de abril, nós estaremos com 2 cultos presenciais para que assim mais pessoas possam aproveitar deste tempo. Será um às 9 horas e outro às 10h30. Lembrando que para participar deste culto você precisa se inscrever pelo WhatsApp ou fale diretamente com o seu líder de célula. Iniciamos hoje uma nova série de mensagens chamada Teto de Vidro. É uma mensagem voltada à sua família, serão 5 ministrações transformadoras para o seu lar. Vamos continuar juntos na nossa agenda semanal. Todos os dias, às 18 horas, no nosso canal do Instagram, @renovadacantareira, nós temos aí o nosso tempo de oração e você não pode ficar de fora, tem sido um tempo abençoador. Terça-feira é dia de Tadel. Estamos com o nosso Tadel online toda terça-feira às 20 horas via aplicativo Zoom. Temos também as quintas online, todas as quintas-feiras às 20 horas através do nosso canal do YouTube, youtube.com/renovadacantareira. Clamor pela família diariamente pelo aplicativo Zoom das 10 às 11 horas da noite. Nós estamos aí envolvidos nesse mover de oração e tem sido abençoador. Grupos de Pai Nosso têm sido transformadores. Continue firme neste projeto. Muito obrigado por estar conosco e tenha um bom culto. Olá, seja muito bem-vindo. Como é bom ver você aqui, ver as suas palmas. Dá para aplaudir ao Senhor de novo? Aleluia! Graças a Deus. Estava com saudade de estar na casa do Senhor? Uau! Você que está em casa no nosso culto online, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu sei que existe uma unção de Deus aí na sua casa também, na mesma atmosfera que está aqui, está na sua casa também. Nós amamos você, a sua família, você que faz parte de um dos nossos pequenos grupos de Pai Nosso, está conectado conosco hoje, que Deus possa abençoar a tua vida. Amamos você em nome de Jesus, amém? Vamos ficar de pé para nós orarmos. Gente, eu estava com tanta saudade de estar aqui na nossa casa, de estarmos cultuando ao Senhor presencialmente, de estarmos juntos, de podermos celebrar ao Senhor. Que saudade desse púlpito, que saudade de vocês, dessa atmosfera, né? Eu vi que as nossas adolescentes foram andar, elas falaram assim que elas estavam vendo que estava tudo em ordem, né? E elas voltaram falando que está melhor, porque até a grama está cortada, né? Olha só que chique. Então, muito bom estarmos de volta. Foi muito bom esse tempo que nós tivemos lá na sede, gravando ali, participando ali no culto, fazendo tudo de lá, por questões tecnológicas mesmo e de logística, mas que saudade de estar aqui, né? O último culto que nós tivemos foi na Páscoa, aquele culto maravilhoso de Páscoa que nós fizemos, mas Deus permitiu que estivéssemos hoje, e eu quero que você aproveite ao máximo tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para fazer em nome de Jesus. E você na sua casa também, não é para ficar sentado. Estou vendo aí você sentado no sofá, fica de pé aí, em nome de Jesus. Levante a sua mão aos céus, mais alto que você puder, e eu quero que você comece a dizer algumas palavras de gratidão ao Senhor nesse domingo. Diga aí, por que você é grato ao Senhor? Comece a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito na sua família, por tudo que Ele tem feito na sua casa. Comece a dizer: Senhor, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela
pela casa, pelo teto sobre a minha cabeça, obrigado pelos meus filhos, meu casamento, obrigado, Deus, pelos negócios que eu tenho, obrigado, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus, obrigado porque eu não sou apenas, Pai amado, alguém que está admirando a Tua obra, mas eu sou alguém que está fazendo parte do reino de Deus, contribuindo com aquilo que o Senhor tem me dado. Deus, nós somos gratos por estarmos de volta nesta manhã, neste domingo à tarde no culto online. Muito obrigado, Deus, por estarmos reunidos, Senhor, como corpo de Cristo. Como é bom a igreja estar junta, como é bom a igreja estar unida, como é bom a igreja viver tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para ela. Pai, nós te agradecemos porque hoje nós iremos afirmar a nossa aliança de fé contigo por meio dos elementos da ceia, e pedimos, Deus, que seja um domingo inesquecível. Te agradecemos pela nossa família, que é o tema deste mês de maio, que nós possamos ser impactados, transformados, Senhor amado, pela Tua palavra a respeito de família neste mês. Nós te agradecemos por esse tempo, e nós te aplaudimos como sinal da nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia, 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 graças a Deus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Dê um sorriso com os olhos para 2 ou 3 pessoas aí perto de você. Você já aprendeu a sorrir com os olhos, né? Depois de tanto tempo. Eu recebi uma foto de uma viagem que nós fizemos há 6 anos atrás. E aí eu olhei para a foto e vi todo mundo sem máscara junto. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Aí eu lembrei que essa foto era antes da pandemia. A gente está começando a se acostumar com algumas coisas, mas em nome de Jesus, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Eu creio nisso, amém? Querido, hoje nós iniciamos uma nova série de mensagens. Maio é o mês da família. Uau! Quem aqui ama a sua família? Levante a mão. Amém? Quantos aqui tem um irmão que assim, que ama o seu irmão e nunca brigou com o irmãozinho que tem, né? Nem a irmãzinha, nunca brigaram, né? Aleluia. Eu e meu irmão, a gente nunca brigou, nunca, a gente nunca discordou em nada, nada. E a gente sempre foi assim, concordou em tudo, sempre tivemos junto em tudo, nunca brigamos, nem por política, acredita? Sempre juntos em nome de Jesus. Mas maio na nossa igreja, em todo o Brasil, nas nossas 44 igrejas no Brasil, maio é o mês da família. Não é à toa que nós estamos agora, começamos ontem à noite, um clamor diário pelas famílias, 1 hora de oração. Quem gosta de orar não pode perder esse clamor pela família, todo dia pelo Zoom das 10 às 11, né? E tem assim, como tem sido poderoso. No mês de abril, que nós estávamos fazendo as noites de oração, a Fernanda orou lá à noite lá. O que o meu WhatsApp recebeu de mensagem foi: ô pastor, você tá fera aí, sabe? Quem tem uma Fernanda aí na Cantareira, tá voando, hein? Foi uma oração de guerra poderosa, mas eu queria contar com todos vocês, amém? Todos lá, se você tem uma causa na sua família, se você conhece alguém na sua família que precisa de uma oração, esteja reunido conosco. Mas também, nos nossos cultos de celebração, nós vamos falar sobre família. E eu conversei com a Adriana, Deus colocou no meu coração essa série de mensagens chamada Teto de Vidro. E nós vamos, talvez você achou assim, o que será que vai sair dessa série, né? Teto de vidro, mês da família, o que o pastor e a Adriana estão querendo falar com isso? O que está acontecendo? Eu desde pequeno ouvi uma expressão que você conhece, que você provavelmente já deve ter ouvido: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira. Quem já tinha ouvido essa expressão popular? Levante a mão. Quem nunca tinha ouvido essa expressão popular? Levante a mão. Você, Adriana, nunca ouviram? Deus do céu. Quem ouviu? Levanta a mão. Amém. Eu vi uma questão de idade clara aqui, vocês perceberam? Eu vi uma questão. A Adriana é a única. Não sei em que mundo que ela viveu. Mas tem uma expressão que minha mãe e meu pai, eles sempre falavam: quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. E nós estamos iniciando esse mês da família,
e nós vamos ministrar sobre a importância dos valores do lar, os valores que nós precisamos encontrar dentro de casa. E é interessante porque aqui na Cantareira eu quero que nós possamos entender quais são os princípios de Deus para os relacionamentos familiares. Sabe, quando alguém fala alguma coisa a seu respeito, pode ser que aquilo até te traga um impacto, aquilo te entristeça de alguma forma, mas vai alguém da família falar a mesma coisa, não é verdade? Ah, você não fez nada direito. Se alguém fala lá no trabalho que você não fez nada direito, quem é essa pessoa? Mas vem o marido e a esposa falar assim, mas você não serve nem para fazer isso, acabou. Sim ou não? Está aqui comigo? Gente, responde aí, porque senão parece que eu estou pregando na internet ainda. Então, eu quero que nós possamos nesse tempo aqui na Cantareira, expor alguns pontos importantes a respeito de família. E entender o que Deus sonha, quais são os princípios bíblicos para a nossa família. Uma vez eu vi uma expressão que ela diz assim: a família, ela é a experiência do céu na terra. Consegue entender isso? Por que essa expressão ela pode ser um pouco chocante? Porque se nós olharmos os relacionamentos familiares hoje, dentro ou fora do contexto de igreja, muitos podem dizer, pastor, então eu estou bem longe do céu, porque o negócio aqui em casa está feio. Mas eu tomei essa verdade para mim, sabe por quê? Porque esta expressão, a família é a experiência do céu na terra, porque para alguns pode soar como uma forçação de barra, mas quando Jesus quis estabelecer um vínculo com os seus filhos, quando Cristo quis estabelecer um vínculo entre o reino dos céus e o reino da terra, entre as questões celestiais e a nossa vida aqui na terra, Ele usou o que como base para este relacionamento? A família. Afinal de contas, essa pessoa que está sentada perto de você, você chama ela de quê? Irmão. Sim ou não? Ô irmão, ô varão, ô varô, mas a família é a base. Então nós vamos entender que Deus tem uma visão especial para a família, nós somos família de Deus. A Bíblia fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quem recebe a herança é aquele que é da família, via de regra, é alguém que faz parte da família. Olha, Efésios 5 fala: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Está aqui comigo? Você aí na sua casa. A família, ela tem um espaço, ela tem Deus olha para a família com um olhar muito cuidadoso, muito zeloso. E a nossa família deve ser a experiência no céu na terra. Nós precisamos, ao final desta série de mensagens, aquele que enrolava mais tempo no trabalho para não chegar em casa, ele vai não ver a hora de sair do trabalho para chegar em casa e estar com a sua família, com a sua esposa, seu marido, seus filhos. Porque nós vamos encerrar esse mês de maio ainda mais apaixonados pela nossa família. Amém? Se a sua família está aqui, olha para ela e dá uma piscadinha e fala assim: I love you. Você que está na sua casa também, dá uma olhadinha para a sua família que está aí perto de você e fala: I love you. I love you. O fato de algumas famílias talvez verem um tormento, para não dizer um inferno, parece que torna essa expressão, a família, a experiência do céu na terra, talvez algo muito distante, mas não significa que ela não possa ser verdade. Talvez você está falando: pastor, hoje é o primeiro domingo dessa série, eu ainda não posso dizer que a minha família é uma experiência no céu da terra, ainda, mas talvez até o final dessa mensagem, ou desse culto, ou talvez até o final do mês, você vai chegar e falar: pastor, a minha família é a experiência do céu na terra. Deus projetou a nossa família para ser um lugar seguro. A nossa família tem que ser o nosso lugar de segurança. Eu confesso para você que às vezes nos meus dias mais turbulentos, nos dias mais tempestuosos da minha vida, sabe qual é a minha segurança? Primeiro, Jesus está no barco junto comigo, aleluia. Mas depois eu agradeço a Deus por quem Ele colocou no barco do meu lado. Eu lembro da minha esposa, eu falo: ai, graças a Deus. Amém? Porque a família é o nosso lugar de segurança, é o lugar onde a gente corre para chorar, é o lugar onde a gente vai para conversar, é o lugar onde a gente senta à mesa. Eu moro no mesmo prédio da minha avó, que mora no 3º andar,
Meu tio e minha tia, 9º andar, agora minha tia só. A minha mãe no 17º com Jonas e eu, Adriano, Benjamin e a Bela no 18º. É quase um condomínio Carvalho, né? Mas sabe o que é interessante? A minha tia, eu agradeço muito a Deus por todo o apoio que vocês me deram. E a nossa família nesse tempo, fez um mês, ontem ou antes de ontem, fez um mês que meu tio está com o Senhor na glória. Mas eu acho muito interessante porque às vezes minha tia não está bem, ela dá uma ligada para minha mãe e fala, dá um pulo aqui, porque família é lugar de segurança. Às vezes ela liga, não vai vir ninguém aqui hoje? A minha mãe, quando ela quer conversar alguma coisa, ela sobe como quem não quer nada na pontinha do pé, só escuta a porta da escada batendo, bluf. Aí a gente já se prepara, minha mãe vai bater na porta. Aí ela senta, toma um cafezinho, conversa, e eu e a Adriana fazemos a mesma coisa. A minha avó, por quê? Porque família é um lugar de segurança. Você que está na sua casa, diga, família é um lugar de segurança, é um lugar de fé, sim ou não? Família é um lugar de fé, um encorajando o outro. Família é lugar de cumplicidade. Família é lugar de aconchego. Não é à toa que o maior sonho de muitas pessoas, qual que é? Vou falar, você vai entender. Um dia frio, certo? Qual que é o que passa na cabeça da maioria das pessoas? Um sofá? Uma coberta? Um chá, uma pipoca, um chocolate quente e um filminho. Estou errado? Família é aconchego, é o lugar onde eu me sinto aconchegado, cuidado, onde eu tenho alguém para ser cúmplice comigo. Então, esta série, Teto de Vidro, ela vem para nos mostrar alguns pontos importantes das relações familiares e na construção de um lar segundo os princípios de fé. Entende isso? Porque hoje lares estão sendo construídos em muitos fundamentos, mas talvez não sejam fundamentos de fé. Tá aqui comigo? Esta semana, e se a Valéria que está assistindo, eu quero honrar a vida dela. A Valéria é a dona da escola que o nosso filho estuda, e nós estamos até fazendo um grupo de Pai Nosso, tem sido muito legal. E essa semana o Benjamin aprontou uma situação muito delicada na escola. Assim, mexeu muito comigo e com a Adriana. Como pais, né? Ele falou um negócio que tinha acontecido e tal, e aí a gente ficou super preocupado, fomos até a escola, explicamos o que tinha acontecido para a diretora lá, e ela falou, então tá, vou chamar para conversar e tal, enfim. Quando descobrimos, o Benjamin, ele não tinha contado a história na sua totalidade, e a parte que ele não contou, era muito importante que ele tivesse contado. E aí o que acontece? Nós nos sentimos extremamente constrangidos com aquilo. E aí da mesma forma que eu fui até a diretora para contar, eu e a Adriana fomos até a diretora para nos desculpar e pedir perdão. E aí foi toda aquela questão, chamamos o Benjamin, explicamos para ele, ministramos com ele e falamos, olha filho, agora você vai precisar ir até a diretora da escola e explicar para ela o que aconteceu de verdade. E ele extremamente arrependido, foi a primeira vez, acho que eu nunca vou me esquecer de que eu vi o meu filho entendendo que ele errou e que ele precisava se arrepender. Foi muito lindo ver aquele choro de arrependimento, parecia um adulto chorando, sabe? Aquele choro, eu sei que eu fiz o que eu não devia ter feito. Mas o que foi interessante foi que depois a psicóloga da escola falou assim, esses pais são muito rígidos. Onde já se viu expor a família desse jeito? Porque nós fomos transparentes e expor o que nós tivemos feito de errado. Na hora que ela falou isso, eu pensei, em que base as demais famílias estão construindo seus relacionamentos dentro de casa? Quando um filho, ao invés de ser alertado, ensinado os seus erros, ele é encobertado, você consegue entender? Por isso o tema da mensagem, teto de vidro, porque nós precisamos entender que a nossa família não pode ser construída em princípios que não sejam a palavra de Deus. Olha para quem está perto de você e diz assim, está entendendo? Nosso alvo com esta série para a família, é mostrar a importância de ter uma família sadia, feliz e vivendo no centro da vontade de Deus. João capítulo 8, versículo 7. Pastor, da onde vem essa expressão, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra? Óbvio que essa expressão, ela vem de João capítulo 8, versículo 7,
como eles insistiam na pergunta, Jesus levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Você sabe muito bem, essa mulher que foi pega no adultério, as pessoas queriam de alguma forma apedrejá-la ali, puni-la, não apenas a mulher, mas uma forma de colocar Jesus numa situação de constrangimento e de fragilidade. Então Jesus ele diz: olha, se você não tem pecado, então você pode atirar a pedra. Essa expressão, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra, está dizendo o seguinte: cuidado, porque aquilo que você fala, aquilo que você aponta o dedo, pode voltar contra você. E talvez você vai perceber que o seu teto, que a sua casa não é tão perfeita como você imagina. Fez sentido? Está dando para entender? Todas as famílias, escute o que eu estou falando, não existe nenhuma família perfeita. Todas as famílias têm as suas fragilidades, todas as famílias. Essa expressão tirada dessa passagem dos evangelhos mostra que todos temos nossos erros. A diferença é que alguns são expostos e outros conseguem esconder os seus defeitos um pouco mais de tempo, sim ou não? Tem pessoas que conseguem esconder. A verdade é o seguinte: a nossa família, nós podemos esconder as nossas fragilidades, os nossos erros, as nossas dificuldades de outras famílias, de outras pessoas por um período longo de tempo. Mas algo que eu aprendi é que nós não conseguimos esconder nada de Deus, nem que seja por 1/1000 de segundo. Você já viu uma pessoa que quer fazer alguma coisa errada? O que ela faz? Ela olha assim, não é? Ó. Alguém quer fazer alguma coisa errada, ela olha para todos os lados, sim ou não? Você já viu alguém olhar para cima? Ninguém olha para cima. A gente só olha para os lados, a gente nunca olha para cima. Deus vê todas as coisas. Então não tem como esconder nada de Deus. Então nós queremos com esta série mostrar para vocês que todos nós temos as nossas fragilidades, os nossos desafios, o nosso teto de vidro. E nós precisamos saber como lidar com isso. E o que Jesus espera também, não é que nós venhamos a aprender como esconder melhor os nossos defeitos. Não é para trocar o teto de vidro por uma laje. Quer saber, eu vou meter logo uma laje aqui, ó, concretão, vou fazer um churrasco, só encher na laje, para não ter esse problema mais de teto de vidro. Não, não é isso. Você não precisa trocar o teto de vidro, sabe por quê? Porque o teto de vidro, ele pode até mostrar e ter alguns sinais de fragilidade, mas também um teto de vidro é sinal de transparência e de clareza. Deus não quer que você troque o teto da sua casa, Deus não quer que você mude as coisas na sua casa, no sentido de esconder. Ele quer que o seu teto seja de vidro e o possível mais limpo que for. Porque o teto de vidro pode demonstrar fragilidade, mas é também o que permite a luz entrar. E a Bíblia diz que onde a luz entra, o que acontece com as trevas? Elas se dissipam. Um teto de vidro pode significar exposição. Alguns, por exemplo, alguns maridos não querem que as pessoas saibam como que é o relacionamento deles com a esposa. Alguns filhos têm vergonha de como é a sua casa, o relacionamento dos seus pais. E o teto de vidro pode gerar até um tipo de constrangimento. Mas se nós tivermos famílias consolidadas e fortificadas na palavra, o teto de vidro, o que talvez seria um sinal de constrangimento, pode ser uma porta de testemunho, porque as pessoas vão olhar e ver como essa família, ela vive os princípios de Deus. Como eu queria ter um casamento assim, como eu queria que a minha esposa me tratasse assim, o meu marido me tratasse dessa forma. Então, um teto de vidro, algumas pessoas podem pensar, isso expõe as minhas fragilidades. Mas aqueles que vivem em Cristo sabem que existem fragilidades, mas sabem que a sua família pode ser um testemunho para outras pessoas. Olha para quem está perto de você e fala assim: Deus é lindo demais. Eu quero então que você possa receber nesse mês de maio essa verdade espiritual. Deus quer que na sua casa você tenha um teto de vidro, para que a glória de Deus possa ser manifesta a todos que estão à sua volta. Eu queria que você pegasse o seu celular aí agora. Você pode pegar, não é pecado não. Você que está na sua casa, se você pega seu celular ou pega um pedaço de papel,
Vê se a gente consegue uns pedaços de papel aí, umas canetas, pode ser? Eu esqueci de falar isso antes, meu Deus do céu. Por que eu quero fazer um desafio com você agora? Quem não tem como anotar no celular, eu quero que levante a mão que a gente vai entregar uma folha de papel, amém? E umas canetas, pode ser desse... Por que a gente vai fazer aqui agora? Nesse primeiro domingo da série, nós vamos fazer um ato profético. Você vai escrever aí no seu celular ou você vai escrever no papel. E se você escrever no celular, quando você chegar na sua casa, você vai transcrever isso para o papel, tá bom? Porque nós vamos fazer um ato profético aqui. E todos os domingos desse mês de maio, nós vamos no final do culto orar por isso que você vai colocar no papel. E no final do mês nós vamos abrir para testemunhos, para mostrar como Deus está agindo na nossa família. Então o que você vai fazer no seu celular ou num pedaço de papel? Eu quero que você escreva quais são os alvos que você tem para a sua família, quais são os planos, os alvos, os sonhos que você tem para a sua família. Você que é esposa, você que é marido, você que é mãe, pai, você que é filho, quais são os alvos que você tem para a sua família? Por exemplo, eu tenho um alvo de que tal membro da minha família receba a cura, ou eu tenho um alvo da salvação do meu filho, da minha filha, do meu marido, de alguém. Eu tenho um alvo de que nesse mês de maio o Senhor abençoe as finanças da minha família, ou que o Senhor desperte o chamado. Eu não sei quais são os alvos, os planos, os projetos que você tem para a sua casa, mas nós vamos fazer um ato profético, você vai escrever aí. Talvez você não consiga colocar todos agora, você na sua casa faça a mesma coisa, você vai pegar um papel e você vai começar a escrever quais são os alvos que você tem para a sua família, amém? Quais são os alvos que você tem para a sua família? Cura, salvação, vida financeira, restauração, relacionamento com os filhos. Porque ao longo desse mês nós vamos orar especificamente por isso, e com certeza nós iremos testemunhar, amém? Então você pode ir escrevendo aí, e no final do culto nós vamos orar. E hoje, depois dessa introdução bem rapidinha, nós vamos falar sobre fragilidades. A primeira mensagem da série Teto de Vidro tem como tema fragilidades. Quem nunca viu aquela etiqueta, cuidado, frágil? Quem nunca viu essa? Eu tenho uma prática, geralmente quando eu vou viajar, eu sempre peço para o pessoal no check-in colocar a frágil na minha bagagem, para eles tomarem mais cuidado. Porque para não correr o risco deles vão catar a mala e começar a jogar de um lado para o outro. Então eu sempre peço, se você tiver essa experiência, você pode chegar quando você fazer o check-in e falar, por favor, você pode colocar aqui uma etiqueta de frágil? As pessoas vão identificar que ali dentro tem alguma coisa que precisa ser tomada cuidado. Então, quando nós percebemos que algo é frágil, a nossa tendência primeiro é quase que não querer tocar ou não mexer com aquilo, sim ou não? É frágil, eu não vou nem pôr a mão, não vou nem me arriscar. Mas quando nós enxergamos fragilidades, não significa que você não pode tocar ou que você não pode manusear. A etiqueta escrito frágil, a etiqueta que mostra a fragilidade de alguma coisa, ela não tem como ideia de que você deixe de manusear aquilo, mas que você manuseie com cuidado, para que você trabalhe aquela questão com muito cuidado. Você não vai pegar uma televisão de 50 polegadas e jogar ela no caminhão do mesmo jeito que você joga pedra, areias, porque vai quebrar. Então o cuidado não é que você não pode lidar com aquilo, mas aquela etiqueta mostra que você precisa manusear aquela situação com mais cuidado, precisa manusear aquela situação com jeito. Então o que eu quero com essa primeira mensagem sobre família? Eu sei que existem alguns assuntos delicados na sua casa. Eu sei que não é só na minha casa que tem alguns assuntos que são frágeis, delicados. Na sua também deve ter, sim ou não? Na sua casa aí, você que está na sua casa aí no culto online, deve ter algum assunto na sua família que é delicado. Isso significa que você não deve tocar nele? Não, mas que você precisa e eu precisamos aprender como manusear estas fragilidades. E é essa a primeira mensagem que eu quero ministrar com você.
eu quero que nós possamos aprender como manusear as questões frágeis ou as fragilidades da nossa casa, que nós possamos demandar e empenhar mais cuidado. Uma família precisa aprender a lidar com as fragilidades. Quando o seu filho chega e fala algo para você, que aquilo pode soar como uma afronta, significa que é um assunto delicado e você não pode negligenciar aquele assunto. Você acredita que tem pais que quando o filho abre algo delicado, eles fingem que nunca ouviram e deixa aquele assunto se arrastar por muito tempo, achando que o tempo é a resposta? Fala para quem está perto de você, o tempo não é a resposta. Não é. O tempo pode até ajudar, mas o tempo não cura nenhum problema. Escute o que o pastor está te falando. Na verdade, se você deixar um problema ali, ele vai potencializar com o tempo se você não souber como lidar com ele. Amém? Então, quando de repente a sua esposa abre algo para você, marido, você precisa entender que não é negligenciando aquela fragilidade que o problema vai se resolver. E a esposa da mesma forma, e os filhos da mesma forma. Toda a família tem os seus assuntos frágeis, as suas fragilidades. E muitas vezes nós entendemos que esses assuntos não merecem ser colocados em pauta, porque eles podem trazer muitos desdobramentos, então a gente prefere ignorar. Não vocês, nem vocês que estão assistindo, aqueles que nem vieram no presencial e não estão assistindo online. Tem gente que finge que não ouve. Então, nós não podemos negligenciar. Um dos maiores erros, os mais comuns sobre a fragilidade, é que nós pensamos que esses assuntos se resolvem com o tempo. Algo frágil, parado por muito tempo, sem o certo cuidado, eles também podem trazer o caos. Sabia disso? Por exemplo, o vidro. O vidro é algo delicado, sim ou não? É algo frágil. Agora, você sabia que se você armazenar um vidro e deixar ele lá por muito tempo, ele estoura? Se ele estiver mal armazenado, mesmo que ninguém toque nele, só o calor e o frio, ele empena ou ele chega até a estourar. Na nossa vida é assim. Nós achamos que guardamos muito bem guardado, mas os fatores atmosféricos externos, aquilo que está à nossa volta, se nós não soubermos cuidar e guardar muito bem aquilo que nós temos, ele pode estourar na nossa mão. E os machucados ou as feridas podem ser muito profundas. Salmos capítulo 39, versículos de 1 a 4, eu quero que você fique de pé aí para circular o sangue em nome de Jesus, aí na sua casa também. Salmos 39, de 1 a 4 diz assim, Salmo de Davi: eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim, então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Fala assim, uau! O que Davi está falando aqui? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Enquanto eu não fiz nada, enquanto eu vi os ímpios ao meu redor, conduzindo a vida deles de forma iníqua, enquanto eu me calei, e não falei o que eu devia falar, e não fiz o que eu tinha que fazer, a minha fragilidade foi ficando muito mais clara diante dos meus olhos. É por isso que ele fala: mostra-me os meus dias, me ensina a contar os meus dias, porque a fragilidade na inércia de Davi ficou muito latente. Quando nós não fazemos nada diante daquilo que está à nossa volta, nós estamos apenas fazendo com que as nossas fragilidades cresçam diante dos nossos olhos. Está aqui comigo?
pode se assentar em nome de Jesus. Então a pergunta que não quer calar: quais são os pontos frágeis da sua família? Quais são? Quais são os pontos de fragilidade da sua casa? Eu acredito que nós podemos, de forma genérica, incluir alguns aqui, mas essa é uma pergunta que só você e a sua família podem responder. Mas, por exemplo, alguns podem dizer assim: o ponto de fragilidade da minha casa são as finanças. Quando chega dinheiro, aí é uma fragilidade. É cachorro brigando com gato, é gato brigando com rato, é marido brigando com a esposa, é filho culpando o pai, pai culpando o filho, é as Casas Bahia ligando. Deus do céu, nós estamos enfrentando uma crise lá em casa. Até o Benjamin está sabendo dessa crise. Um abençoado chamado Lucas, passou o meu telefone de casa para todas as empresas que você possa imaginar. Casas Bahia, Marisa, Pernambucanas. E aí, liga lá em casa. Aquelas ligações. Atenção, Lucas. Sabemos que o momento é delicado para todo mundo. Querido, um dia eu fui até o fim. Até o fim. Eu respirei e falei: eu vou pagar essa conta. Sabe quanto ele estava devendo nas pernambucanas? R$24,50. Eu falei: eu vou pagar, porque aí pelo menos para de ligar. Mas não tem, porque eu não sei o CPF do cara, então eu não consigo gerar o boleto para pagar. Mas aí eu descobri que descambou de vez a vida do Lucas, porque aí já começou a ligar Casas Bahia, Pernambuco, e foi começando a ligar um monte de gente. Eu falei: esse cara está enrolado mesmo. Mas é engraçado, porque o Benjamin atende o telefone e fala: mamãe, como é sempre uma mulher, ele fala assim: é a mulher do Lucas. Mas talvez o ponto frágil na sua família seja finanças. Você não consegue trocar um diálogo com a sua esposa, com o seu marido, quando se trata de dinheiro. Talvez um outro ponto de fragilidade na sua família, não se manifestem. Talvez um outro ponto de fragilidade na sua família seja a sua sogra, seu sogro, seu cunhado, cunhada, a parentela. A mulher casou, mas traz o irmão, a tia, a sobrinha, a mãe, todo mundo para casa. E o marido às vezes quer andar só de cueca e não pode. Porque casou, mas não tirou o vínculo. Pastor, mas como assim? Esse é um ponto de fragilidade. Está aqui comigo? Eu não sei se esses dois que eu falei são da sua casa, mas pode ser que seja. Outro ponto de fragilidade na família: criação de filhos. Um fala uma coisa, o outro fala outra. O outro fala uma e o outro fala outra. E aí o filho fica jogando com os dois. O Benjamin, ele está me surpreendendo, o nosso filho. Porque olha, está chegando uma fase que Deus não dê graça. Filho, papai te ama em Jesus. Mas tem hora que ele fala, a Adriana fala uma coisa e ele vem como que não quer nada. Papai, aí como é que você vai resistir a um papai desse? Aí ele faz carinho. Deixa eu te dar um beijo, papai. Aí sabe o que ele quer? Posso comer M&M's? No começo, eu falava: filho, é claro. Aí a Adriana vinha bufando. Eu falei que não podia. Você não me falou nada. Aí nós aprendemos uma regra básica da criação de filhos. Você já falou com a mamãe? Você já falou com o papai? Mas talvez a criação de filhos seja um ponto de fragilidade na família. Outro ponto de fragilidade: o diálogo entre marido e mulher. Não consegue se acertar. A questão nem é definir quais são os pontos frágeis também. Mas a pergunta, além de quais são os pontos frágeis na sua casa, como você tem lidado com eles? Como você tem manuseado com esses pontos frágeis, com as fragilidades da sua família?
Você conseguiu identificar algum que eu não falei aqui? Sim ou não? Muitos, né? Muitos pontos de fragilidade na família. Eu quero que você pense que eu só citei alguns exemplos, mas eu sei que cada família tem as suas particularidades, amém? Então a grande pergunta é: como que nós lidamos com os pontos de fragilidade na nossa casa? Juízes capítulo 6, versículos de 11 e 12. Talvez na Bíblia eu não conheça nenhum personagem que demonstre tanta fragilidade como Gideão, sim ou não? Talvez na história da Bíblia seja um dos personagens que mais deixa explícita a sua fragilidade. Diz assim, Juízes 6, 11 e 12: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Não existe na Bíblia, eu já falei isso, um exemplo talvez tão claro sobre fragilidade como Gideão. E nós aprendemos de imediato, nesses dois versículos que nós lemos, Juízes 6, 11 e 12, nós aprendemos que toda fragilidade, ela potencializa os nossos medos. Toda fragilidade potencializa o medo. Por isso que, tão importante quanto identificar quais são as fragilidades que você tem na sua vida e na sua família, é você saber como lidar com elas. Porque se você ignorar as fragilidades, nós lemos o Salmo 36 ou 39, me esqueci, 39. Quando nós ignoramos as nossas fragilidades, elas crescem diante dos nossos olhos. Você já viu aquele texto dos evangelhos que diz sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia? Sim ou não? O que acontece na casa edificada sobre a areia? Ela desmorona, porque a areia é frágil. Se a areia não for trabalhada para virar concreto, ela continua sendo frágil. A fragilidade na sua família potencializa medos. E nós nunca estivemos em um tempo da história tão delicado emocionalmente como esse que nós estamos hoje. Eu até falei para a Adriana essa semana, nós estamos em um tempo que eu como pastor ouso dizer que todo mundo precisava ter alguém para cuidar da sua saúde emocional. De tão sério que é os dias que nós estamos vivendo. E o que acontece? Soma tudo isso às fragilidades, não apenas as fragilidades externas, mas as fragilidades internas. E aí potencializa-se o medo. Pastor, por que você está falando isso? Porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Eu ministrei uma mensagem um ano atrás, mais ou menos, falando sobre isso, vocês lembram disso? O lagar é o lugar onde se pisavam as uvas. Era um buraco na rocha com um furo no final para escoar o suco da uva que era pisada. Quando você fala de trigo, trigo era malhado na eira, ele era trabalhado na eira. O que é a eira? É um campo aberto onde o vento bate. Por quê? Se debulha o trigo, o vento bate e leva as impurezas, fica só o grão. Só que a fragilidade de Gideão potencializou o medo dele, que fez com que ele colocasse o trigo no lugar errado. Quando nós não cuidamos das fragilidades da nossa família, o medo cresce, ele se potencializa, e nós começamos a tratar as coisas nos lugares errados, da forma errada, e aquilo que já estava ruim fica pior. Como lidar então com essas fragilidades? Quem está preparado? Primeiro, anota aí, para lidar com fragilidades, em primeiro lugar, você não pode ignorar que elas existem. Tem gente que finge de conta que não existe fragilidade. A minha família é perfeita, eu sou o melhor marido do mundo, eu sou a esposa mais ajudadora que possa existir, eu sou o filho mais obediente de todos. Não dou trabalho na escola, lavo louça, arrumo a minha cama, só tiro nota boa. Aleluia. Nós precisamos reconhecer que as nossas fragilidades existem. Esse último ano,
eu acho que nós em casa reconhecemos uma das maiores fragilidades que nós tínhamos e nós conseguimos nos ajustar em relação a ela. Porque por muitos anos nós ignoramos que ela estava ali. Por muitos anos nós ignoramos que existia uma fragilidade. Isso não pode acontecer. Reconheça. Isso não mostra que você é pior do que ninguém. Isso mostra só que você confia mais em Deus do que talvez as outras pessoas. Porque quem negligencia algo, de fato, não confia que Deus pode resolver aquela situação. Então, reconheça as suas fragilidades. Segundo, como nós lidamos com as fragilidades? Aprendendo como manusear as nossas fragilidades. Como que eu abordo determinada situação? Você vai brigar com o seu marido quando ele já está nervoso? Ele não vai te ouvir. Quando existe uma etiqueta de fragilidade, não significa que não pode ser tocado, mas precisa saber como tocar naquele produto. Então, quais são os cuidados que aquela situação exige? Quais são os cuidados? Tem gente que tem sensibilidade de elefante. Você já viu isso? Sensibilidade de elefante, de rinoceronte. Não sabe, não tem tato para lidar com a situação. O marido acha que só pelo simples fato de falar as coisas vão resolver. Ei! As mulheres, não é só porque você fala que ela vai colocar em prática. Tem fragilidades que você não basta falar. Tem que pegar na mão, tem que andar junto, tem que escrever na lousa. Isso é para as mulheres, viu? Escrevam na lousa, porque os maridos dificilmente entendem se você simplesmente falar, né? Escreva na lousa, coloque lá na lousa o que você quer. Aprender a lidar com as fragilidades é saber a hora certa de agir. Nunca esse texto de Eclesiastes 3 foi tão pertinente como nos dias de hoje. Existe um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Terceiro, qual o ambiente certo para tratar determinado assunto? Você vai discutir na frente das crianças as suas fragilidades? Não. Tem um lugar certo, tem um ambiente certo para isso. Você não vai tratar assuntos delicados, frágeis, na frente de qualquer pessoa, na frente dos seus filhos, na frente de alguém que não tem necessidade de saber o que você está tratando. Você não vai tratar assuntos frágeis, delicados, em qualquer tom. Existe o tom certo de tratar assuntos frágeis, sabia disso? Você já viu aquela expressão? Que a pessoa, ela pode até estar certa, mas ela perde a razão pela forma como ela fala. Você já viu sobre isso? Eu era essa pessoa. Se eu estava certo, eu achava que de qualquer jeito que eu falasse estava ótimo. Não é assim. Às vezes nós estamos até certos, e mulheres, vocês sempre estão certas. Mas não significa que vocês precisam falar isso de qualquer jeito. Fala com carinho. Não adianta gritar, falar mais alto. Isso nunca resolveu o problema de ninguém. Está aqui? Eu não posso cuidar de um assunto delicado em um ambiente inseguro, onde não há a mínima condição para que ele possa ser resolvido. Quarto, para lidar com assuntos frágeis, eu preciso saber como blindar esse assunto para que ele não chegue em pessoas que não têm capacidade de resolver. Você quer saber um outro erro quando nós lidamos com assuntos frágeis na família? É quando nós contamos esse assunto frágil para todo mundo. Não é todo mundo que está apto a ajudar a resolver as fragilidades da sua família. Tem que ter cuidado. Não conta para todo mundo. Pastor, então eu tenho que esconder as coisas? Não. Pode ser que chegue a hora, o tempo certo de você contar para outras pessoas. Quem então está apto a me ajudar nas minhas fragilidades? Primeiro, a sua própria casa. Marido, esposa, filhos. Depois, os seus pastores. Uma das coisas que eu, como pastor, já falei para todos vocês, por isso eu falo de púlpito tranquilamente, até para você que está na sua casa.
Uma das coisas que eu fico mais triste é quando o problema chega para mim já resolvido. Como assim? Você fez o que não devia ter feito e agora, pastor, você me ajuda? Pô, filha, mas você podia ter falado antes, né? Aí a gente já nem está resolvendo o problema. Conseguiu entender o que o pastor está falando? Você continua amando o seu pastor? Então compartilha. Uma palavra pode mudar tudo. Por Deus. Eu não estou falando, eu tenho os meus desafios. E eu não tomo decisões sem antes conversar com o apóstolo. Sabe por quê? Porque às vezes em uma palavra muda tudo. Eu já cheguei na frente dele com várias coisas que eu fiquei semanas ensaiando, pensando nas probabilidades, pensando em tudo que podia dar certo, que podia dar errado. E eu falo, agora não tem outro cenário possível. Aí eu sento na frente dele, conto tudo em uma palavra, 30 segundos. Ele fala um negócio que eu não tinha pensado. E me poupa de um trabalhão. Olha para quem está do seu lado e fala assim, ame o pastor Alex. Ele está falando isso porque são assuntos frágeis. São assuntos frágeis. Sabe? Nós temos que blindar. Coisas frágeis têm que ser guardadas com muito zelo. Porque senão pode vir alguém para destruir aquilo. Nós estávamos numa loja, num final de ano de férias, eu, Adriano e o Benjamin. E nós fizemos a besteira de levar o Benjamin para a sessão de decoração daquela loja de departamento. Nós nos descuidamos por 0,03 milésimos de segundo. E a gente só escutou. Porque o nosso filho amado, ele achou que ele tinha uma prateleira cheia de quadros de vidro. Olha que bonito. Ele escalou a prateleira com os quadros. A prateleira não aguentou o peso dele. E a gente só via as mulheres gritando em espanhol. E a gente não entendia nada do que estava acontecendo. Aí a gente só entendeu que uma vendedora se compadeceu de nós. Acho que era o Espírito Santo personificado naquela vendedora. E ela, vá. E a gente pegou o Benjamin. Corremos que nem doido. E descemos a escada torcendo para que nenhum segurança na porta nos barrasse naquela loja. Adriano tá até vontade de chorar, só de lembrar. Porque os quadros, gente, eram caros pra caramba. Mas a gente, antes de correr, a gente viu se não tinha quebrado nenhum quadro, só tinha quebrado a prateleira. E ela falou que ela arrumava. Então a gente vazou e graças a Deus, né? A culpa era do Benjamin. De quem que era a responsabilidade? Porque nós trouxemos uma pessoa que não sabia lidar com fragilidades para um lugar de fragilidade. Como Jesus lidava com assuntos delicados? João capítulo 9 é o último texto que nós vamos ler por causa do horário. João capítulo 9, versículos de 1 a 3 diz assim: Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras. Quando nós lemos os evangelhos, os fariseus, os mestres da lei, eles sempre tentavam pegar Jesus com um assunto delicado, alguma fragilidade, mas Jesus sempre sabia como lidar com esses assuntos delicados. Eu peguei esse texto de João 9 porque eu acho ele muito interessante, porque Jesus de fato está diante de um problema, um homem cego. Jesus está de fato diante de uma acusação delicada. Poxa, quem que pecou? Os caras foram na veia, é um assunto delicado, sim ou não? É como se eu chegasse aqui, o Adriano, e falasse assim: quem é a culpa do Fábio não ter cabelo? Delicado, não é? Será que foi a Fernanda que deu muito trabalho, a Esther que deu muito trabalho, ou o pai dele que já tinha problema de calvície? Gente, eu só brinco com ele porque a gente se ama, viu? A gente entende isso. Amém? Vocês não estão chateados com a brincadeira, né? Vocês ficaram constrangidos. Acho que eu forcei a barra. É um assunto delicado. É um assunto delicado.
Mas a forma como Jesus lida, em uma frase mostra algo. Primeiro, Jesus nunca constrangia as pessoas. Um dos problemas da fragilidade é que nós usamos o constrangimento alheio para amenizar a fragilidade. Eu exponho alguém para amenizar aquela situação delicada. Está aqui comigo? Está aqui comigo você que está em casa? Segundo, Jesus, ele nos ensina que sempre diante de fragilidades eu preciso primeiro apontar para o reino. Quem que pecou? Os pais, ele? Nenhum dos dois. Tudo isso é para que o reino de Deus se manifeste na vida dessa pessoa. Uma coisa que nós temos que aprender sobre fragilidades é que elas sempre vão trazer a possibilidade das obras de Deus serem manifestas na nossa vida, para que o testemunho possa reinar e possa ser compartilhado com as pessoas que estão lá fora. Em terceiro, Jesus aqui, ele protege quem está envolvido na situação de fragilidade. Você vê que as pessoas expuseram ali aquele cego, colocaram ele numa situação de vitrine, de vulnerabilidade, mas Jesus em uma frase tirou o foco daquele homem. Jesus protegeu aquela pessoa, Jesus abraçou, falou, nem ele, nem os pais. Você imagina como aquele homem deve ter se sentido feliz de saber que muitos o estavam acusando, mas Jesus o protegeu. Diante das fragilidades, querido, nós precisamos abraçar a pessoa. E por último, fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Diante das fragilidades, eu preciso entender que nasce a possibilidade de um testemunho. A possibilidade de um testemunho. Vocês assistiram e celebraram conosco a Quinta Online semana passada? Como lidar com a dor? O que nós fizemos ali? Nós colocamos a nossa fragilidade. Mas sabe o que acontece? Essa fragilidade, na verdade, nem pode ser mais chamada de fragilidade. Agora ela já é um testemunho. Porque sabe qual é o processo natural das fragilidades quando nós aprendemos a lidar com elas na família? Elas passam de assuntos delicados para grandes testemunhos. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida e na nossa família. Ele quer que nós saibamos lidar com as nossas fragilidades, para que elas se tornem grandes testemunhos. Deus vai operar na sua família nesse mês de maio. E talvez assuntos tão delicados se tornarão grandes testemunhos. Pastor, o mês passa muito rápido, mas eu creio que nós ouviremos grandes testemunhos em nome de Jesus. Você recebe essa mensagem no seu coração? Você que está em casa, fique de pé, pegue aquela folha, o celular ou a folha a qual você escreveu ali o que precisava ser escrito, aquilo que você sonha para a sua família. E eu sei que você vai chegar em casa ainda hoje, e você vai sentar com a sua família, amém? E você vai falar assim, quais são as nossas fragilidades? O que nós precisamos deixar claro aqui? O que nós precisamos expor aqui? Amém? Então pegue esse papel, essa folha, você que está em casa da mesma forma, coloque a mão no seu coração e a mão direita no seu coração e com a mão esquerda você levante esse papel ou o seu celular aos céus, porque eu quero orar por você e pela sua família hoje. Pai, nós te agradecemos neste domingo, primeiro domingo do mês de maio, mês da família. Deus, nós apresentamos aqui as nossas fragilidades e reconhecemos, Pai, as nossas fragilidades. Eu sei, Deus, que muito ainda poderia ser compartilhado, mas eu creio também que o Teu Espírito Santo, Ele pegou esta mensagem e colocou ela de forma certeira, assertiva no coração da igreja nesse domingo. Deus, que nós não tenhamos vergonha das nossas fragilidades, mas pelo contrário, que esses assuntos delicados se tornem grandes testemunhos para outras famílias. Deus, nós não temos vergonha do nosso teto de vidro, porque a nossa família está sendo edificada sobre princípios espirituais, pela sua palavra, Deus, e muito mais, Deus, preocupados em expor as nossas fragilidades, nós estamos que a nossa família seja um testemunho para o mundo. Deus, nós pedimos que a luz de Cristo brilhe e dissipe todas as
das trevas. E em cada um desses pedidos, Deus, cada pedido colocado aqui, Senhor, ou no papel ou no celular, como alvos para a família nesse mês, que o Senhor possa responder cada um deles. Nós profetizamos milagres sobre cada um desses pedidos, que seja assim, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus, e eu oro, se existe alguém aqui preocupado, angustiado por algum assunto frágil que existe na sua família, Espírito Santo, nós clamamos e pedimos, intervenha nessa situação, nos auxilie nas nossas fragilidades, nos ajude a lidar com esses assuntos da maneira que eles merecem ser tratados. Nós declaramos, Pai, este tempo, esta bênção sobre as famílias da nossa igreja, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus, aleluia. Mais forte ao Senhor. Glória a Deus. Pode se sentar. Aleluia. É tão ruim ficar de máscara, mas em nome de Jesus, em breve, né, gente? A glória do Senhor. Olá para você que está em casa. Nós chegamos num momento tão importante que é de dizimar e ofertar. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero compartilhar com vocês, pensando no nosso tema, né, tetos de vidro, família, fragilidades. Eu quero compartilhar algo com vocês. Eu vou ler o texto que está no capítulo 5 de Atos. E para contextualizar vocês, nessa época em Atos, estavam todos vivendo numa grande comunidade. E aqueles que tinham mais recursos vendiam suas propriedades, dividia, repartia entre todos, para que ninguém ali passasse um tempo de necessidade. Amém? Então, nesse contexto, vamos ler aqui Atos, capítulo 5, diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve uma parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua, e depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você mentiu não para homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Levantou-se os moços, cobriram o corpo de Ananias, e levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a sua mulher, sem saber do que havia acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por este valor que vocês venderam aquela terra? E ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entretanto, os moços vieram e levaram, e ela estava morta, sepultaram ela ao lado do seu marido. Amém? Que pesado, né, gente? Atos 5, um texto pesado. Mas veja, aqui a gente tem algo muito sério, uma fragilidade ali daquela família. Eles venderam uma propriedade que era deles, certo? Eles decidiram que iam entregar parte do valor para ajudar ali a comunidade, que era um acordo que eles tinham para se ajudar e ninguém ali passar necessidade. Mas eles decidiram, em comum acordo, mentir sobre o valor vendido, para talvez, não sei, não dar a oferta que eles deveriam, que era acordado. Eles decidiram falar uma mentira a respeito daquilo para não dar o valor que talvez eles deveriam dar. Eles decidiram mentir. Mas como nós falamos aqui, às vezes a gente quer mentir e olha para os lados, né? Ninguém vai saber. Mas a gente esquece de olhar para cima, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele vê o que está acontecendo. Então aqui a gente vê
que a pior coisa que eles fizeram foi a mentira. Não era o fato do valor, da quantia que estava sendo depositado, mas de se prontificarem como casal, como família, a mentir contra o Espírito Santo de Deus. Então isso foi muito sério, a consequência da morte veio sobre eles. Então o que eu quero trazer aqui? Às vezes a fragilidade no relacionamento familiar está na fidelidade de ofertar e dizimar ao Senhor. Às vezes não há concordância dentro do lar, às vezes não há temor a Deus, às vezes não há gratidão a Deus, porque fato e verdade, o Senhor nos dá o dinheiro e o recurso está sobre o nosso poder, nós podemos administrá-lo, nós podemos investi-lo, nós podemos desfrutar daquilo que o Senhor tem nos dado. Mas o que o Senhor pede para nós é obediência e gratidão, amém? É o princípio que está sendo questionado, não quantia, mas intenção, motivação. E eu sempre enfatizo isso, porque às vezes a gente entende valor relacionado a quantia, mas aqui o valor está relacionado ao valor do princípio, não da quantia. Está relacionado ao meu coração estar obediente a Deus ou não. E quando nós nos colocamos nessa condição de mentir ao Espírito Santo, de abster daquilo que o Senhor nos falou, de ter um coração não honroso, porque eu entendo que eles, por terem condições ali, eles poderiam estar desfrutando de coisas muito maiores do que talvez a maioria que não tinha a mesma condição, né? Mas por que mentir ao Espírito Santo? Então, aonde estava o coração deles nesse momento? Em Deus ou no dinheiro? O coração deles estava no dinheiro. Então o Senhor nos ensina que o nosso coração não deve estar no dinheiro, porque quando ele está no dinheiro, ele está em Mamon, não em Deus. O nosso coração deve estar em Deus, por isso a atitude de gratidão e de fidelidade. E isso é uma proteção para nós. Não porque nós vamos morrer, quer dizer que Deus vai matar todo mundo agora. Não, não é nada disso. O que nós estamos falando é que nós estamos com o nosso coração protegido, com a nossa mente protegida, com a nossa casa protegida, quando nós estamos em obediência, quando nós estamos com o nosso coração grato, sendo fiéis ao Senhor. E como nós lemos semana passada no livro de Provérbios, que diz: aquele que dá, prospera, aquele que retém, ele empobrece. Então a regra do Senhor é coração grato, coração fiel, coração obediente. E tem que haver concordância na família. Eles concordaram em fazer algo ruim e sofreram consequências. Mas nós devemos nos aliar, nos aliançar e entrarmos em concordância para fazer aquilo que é certo e correto diante de Deus. Porque assim nós viveremos a prosperidade. Amém? E eu sei que todos aqui, ou a grande maioria, tem testemunho de prosperidade para contar, não é verdade? Nesse tempo de pandemia, a gente tem visto Deus prosperando sobre o povo dele. Eu tenho visto Deus trazendo portas de emprego, trazendo contratos, recursos da onde a gente nem imagina. Porque existe um povo que tem um coração grato, que tem um coração obediente. Mas nós devemos andar em transparência diante de Deus e diante da nossa família. Amém, queridos? Amém, gente? Vamos nos colocar de pé, então. Que você possa ser transparente diante das suas aflições, ser transparente com o Senhor a respeito daquilo que você está necessitando, ser transparente com Ele se existe dúvida no seu coração, você que está em casa também, para que as portas sejam abertas e o Senhor possa falar ao seu coração. Venha trazer todos os seus dízimos e ofertas à casa aqui, a caixa, em nome de Jesus. Você que está em casa, você pode ver aqui na tela as formas de você dizimar e ofertar ao Senhor. Não deixe de ser ativo, de ser fiel na sua oferta e no seu dízimo, em nome de Jesus. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia. Levante suas mãos para cá. Senhor, nós te damos graças, Pai,
por cada oferta, por cada dízimo depositado à caixa. Senhor, nós entregamos a nossa fidelidade, nós entregamos a nossa obediência ao Senhor, certos, Pai, de que o Senhor, assim como está na sua palavra, abrirá as janelas dos céus e nos abençoará sem medidas. Entregamos as nossas finanças ao Senhor, Pai. Oh Deus, clamamos para que o Senhor nos direcione, o Senhor prospere, o Senhor traga palavras sobre nós. Pelo nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Ainda de pé, nós estamos no último momento desse culto. Hoje é o primeiro domingo do mês de maio. Nós vamos, como todo primeiro domingo do mês, nós vamos participar da mesa do Senhor. Você que está na sua casa, prepare aí, você já preparou a mesa, eu sei que você já está com os elementos. Não esqueça de tirar a sua foto para mostrar quão lindo ficou. Mas eu quero dizer que eu sou muito feliz. Nós tínhamos grandes expectativas para a nossa ceia do mês de abril. Lembra? Quase 50 dias orando e jejuando, clamando pelo Senhor. Mas Deus sabe de todas as coisas. Só que hoje nós temos esse privilégio. Talvez você tenha se acostumado com a igreja online, o conforto da nossa casa, vamos acordar tão cedo. Hoje era 6 horas da manhã, ainda estava escuro, e eu abri os meus olhos e eu falei assim: Deus. Por 1 hora o diabo ainda falou assim: olha, o online você não precisava acordar tão cedo assim. Mas eu quero que você aproveite o privilégio de estarmos como igreja. O online tem as suas vantagens, mas a igreja sempre é o corpo. Isso é insubstituível. A ponto de Jesus dizer que, para que o mundo saiba que o Pai o enviou e que nós somos filhos de Deus, nós precisamos ser estarmos em unidade. E eu entendo, eu vejo uma presença grandiosa do Espírito Santo de Deus nesse lugar. E eu quero que você aproveite nesse domingo de ceia, você ir na sua casa da mesma forma, junto com a sua família, sendo um com a sua família. Que você possa levantar altares de gratidão ao Senhor, de oração ao Senhor. Eu quero que você, com seus olhos fechados, com a sua mão no seu coração, se você ora em línguas, se você ora em cânticos espirituais, deixa fluir. Eu quero que, com seus olhos fechados, enquanto você se conversa com o Espírito Santo de Deus, eu quero ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Senhor, nós consagramos estes elementos ao Senhor. Consagramos o pão, símbolo do Teu corpo, que foi entregue na cruz do Calvário no nosso lugar. O cálice, Senhor amado, com o suco de uva, símbolo do Teu sangue que foi derramado, vertido na cruz para perdão dos nossos pecados. Deus, e que ao comermos deste pão e bebermos desse cálice, nós possamos profeticamente anunciar o reino de Deus e a volta de Cristo como Rei soberano sobre a nossa vida e sobre a igreja de Cristo. Deus, nós nesta manhã aqui no culto presencial ou à tarde no nosso culto no campus online, Deus, que o Teu Espírito Santo, a Tua atmosfera de fé e de glória possa ser real e palpável na casa dos nossos irmãos, aqui na nossa igreja, na Serra da Cantareira. Deus, nós hoje afirmamos a nossa aliança, o nosso compromisso com o reino, com as Sagradas Escrituras. Deus, hoje nós assumimos e afirmamos o nosso papel de filho e a nossa fidelidade ao Senhor. Deus, abençoa, Senhor, a nossa igreja.
abençoa cada vida aqui nesse mês de maio. Deus, que esse mês que se inicia possa ser o mês da família, mas também o mês do milagre, do sobrenatural sobre cada casa. Nós declaramos que estamos aqui disponíveis a receber tudo o que o Senhor tem reservado para a nossa igreja. Nós te entregamos esse momento, entregamos a nossa adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Queridos, continue nessa atmosfera. Nós vamos servir os elementos. Não coma, não beba, faremos todos juntos em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos ao Senhor, deixa o Espírito Santo de Deus fluir aí na sua casa da mesma forma. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces no mais profundo mar, estás e nos mais altos céus tu estás também. E mesmo se no abismo eu cair, eu sei que estás ali e a tua mão me guiará, pois o teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, Deus, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Aleluia. Levante o pão aos céus. Repita assim após mim, você que está aqui no culto presencial, você que está na sua casa. E repita assim: Senhor Jesus, muito obrigado por ter me amado Por ter me amado, a ponto de se entregar sem entregar na cruz no meu lugar. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Comamos todos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Levante o seu cálice aos céus. Repita após mim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado muito obrigado pelo teu sangue pelo teu sangue derramado derramado na cruz do Calvário, na cruz do Calvário, pelo perdão pelo perdão dos meus pecados dos meus pecados, e pela aliança pela aliança no teu sangue. do teu sangue. Nós oramos em nome do Pai, Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém. Tomamos todos em nome de Jesus. Deus, nós abençoamos esse mês de maio. Renovamos a nossa aliança e afirmamos o nosso compromisso com a Tua palavra.
Se existem pessoas que precisam de cura no seu físico, na sua alma, que a sua cura venha, Senhor, nesta hora. Que a tua cura venha, que o derramar do teu sangue traga a restauração. Faça algo novo nas nossas vidas. Obrigado pelo mês de maio, o melhor mês deste ano de 2021 até agora. Que seja o ano de milagres e sobrenaturais, portas de emprego sendo abertas, uma prosperidade financeira, prosperidade na família, na saúde, nas emoções, no ministério, Deus. Nós declaramos esse tempo de bênção sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Você que está na sua casa, em nome de Jesus, graças a Deus. Estamos encerrando o nosso culto, nosso primeiro culto desse mês de maio. Obrigado, nosso ministério de louvor. Estávamos com saudade, né? Aleluia, graças a Deus. Eu só queria pedir para você que está com seu celular aí agora, você pegasse, você na sua casa também, pegue o seu celular agora e você vai tirar uma selfie com o seu celular. Amém? Você vai tirar uma selfie com o seu celular. E você vai tirar essa selfie, porque você vai publicar nas suas redes sociais hoje. Amém? Se você estiver com a sua família, pode ficar com a sua família, né? E você vai tirar a selfie. E o que nós queremos? Que você poste no Instagram. Eu vou contar até 3 para você tirar essa selfie, amém? Até 3 aqui, até o pessoal do louvor também. E nós vamos o seguinte. Pega meu celular aí também, por favor. Não precisa tirar a sua. 1, 2, 3, prepara aí para você tirar a selfie em nome de Jesus. 1, 2, não, você não contei até 3. 1, 2, 3. Selfie, não, tira a selfie, falta o Jonas tirar a selfie aqui, ó. Vamos lá, vou contar até 3. 1, aí na sua casa também você vai tirar a sua selfie. 1, 2, 3, selfie. Pronto, você vai fazer o seguinte, você vai publicar e marcar o nosso Instagram, @RenovadaCantareira, e você vai escrever em uma frase o que foi esse domingo para você na casa do Senhor, amém? Faça isso para nós publicarmos e republicarmos em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos, levante a sua mão aos céus. Pai, obrigado por este domingo, por esta palavra. Obrigado, Pai, pelo momento de louvor, por estarmos participando da mesa. Abençoa esta semana. Nós te agradecemos por sermos igreja, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você, a sua vida, a sua semana, em nome de Jesus. Lembrando que domingo que vem serão 2 horários de culto. Nós tivemos pessoas que ficaram fora da lista por conta da quantidade. Nós estamos respeitando todas as questões de distanciamento. Então domingo que vem, o primeiro culto será às 9 da manhã. O segundo culto às 10h30. Os cultos semana que vem terão 1 hora de duração só, por conta dessa questão, para que o maior número de pessoas possa participar do culto presencial. E o terceiro culto online às 17 horas. Você precisa se inscrever com o seu líder de célula ou pelo WhatsApp da igreja. Então 9 da manhã e 10h30. Vemos vocês domingo que vem. Deus abençoe em nome de Jesus.